A paz de Deus a toda aquele da Irmandade. Deus enviou a sua sana palavra pelo servo de Deus Guilherme de Mogi das Cruzes no livro de João capítulo 1 versículo 35 em diante. Antes de começar, peço para se inscrever-se no canal. Então escutem e fiquem com Deus. Glória ao teu nome. O Senhor trouxe a frente para lermos, irmãos, no Evangelho reportado por João, no capítulo 1. Primeiro de João, no verso 35 em diante. Verso 35 em diante. O título diz: Os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde o Senhor morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Esse achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não adoro. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Solte aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Sim, irmão, depois de casa é importante que a irmandade leia o capítulo todo, né? Principalmente esse aqui que fala da vinda do Senhor Jesus nesta terra. Glória a Deus. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era a palavra, estava com Deus, mas o Senhor permitiu e deu uma missão a ele. Ele veio a esta terra, nasceu no ventre de uma mulher virgem, Maria, e habitou entre nós, num corpo igual ao nosso, andou
irmãos, foi um período que me deixou muitos exemplos, só bons exemplos. Glória a Deus. Bem-aventurado o homem e a mulher que segue os bons exemplos. Glória a Deus. Aleluia a Deus. E não só segue os bons exemplos, mas também que deixa bons exemplos. Glória a Deus. É muito importante, principalmente nós que somos pais, irmão, a criança, o jovem, aprende mais pelo exemplo do que pela palavra que a gente fala. Não adianta a gente falar uma coisa e praticar outra. Não é isso? Então, irmãos, tenhamos cuidado com isso. Deixemos bons exemplos para que nós sempre brilhe a luz de Jesus Cristo. Nós somos seguidores de Jesus. Quem segue o Senhor Jesus tem que andar que nem Ele andou. Ele deu bons exemplos, nós temos que dar bons exemplos. Ele deixava um bom cheiro de Cristo, por onde passarmos temos que deixar um bom cheiro de Cristo. E ele, irmão, andou nessa terra e, em paralelo, João Batista, que era primo dele, primo de segundo grau, anunciava Jesus Cristo. Até que um dia eles se encontraram no Jordão e João Batista falou: olha aí, ó, aquele que eu estava anunciando está chegando aí. Esse é o Filho de Deus que veio para salvar o mundo. Foi no momento que João Batista pediu que o Senhor Jesus pediu a João Batista para ser batizado. João Batista não quis, ficou reticente, mas ele falou: não, é para cumprir o mandamento que estava escrito, né? E todo aquele que crer e for batizado será salvo. E ele foi batizado, e quando ele levantou das águas, uma voz do céu bradou: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então aquela obra, irmãos, abriu os olhos de muita gente, porque tem gente que tem dificuldade de crer só com as palavras que ouve. Precisa ver alguma obra, precisa ver algum movimento. Não é isso? Tomé mesmo, quando o Senhor ressuscitou, lembra na parte de Tomé? Ele quis colocar a mão lá nos buracos do prego, e quando ele não pôs a mão lá, ele não creu. E o Senhor manda a palavra já no início dela, porque muitos de nós estamos aqui, ouve falar de Jesus, conhece Jesus, Glória a Deus. já ouviu falar, vai na igreja, vai numa, vai na outra, congrega, fala de Jesus, é bonito, Jesus é bom, Deus é bom, mas o Senhor te diz por essa palavra: mas você ainda não conheceu Jesus, você ainda não sentiu Jesus, você ainda não apalpou Jesus. Aleluia, Deus. E Ele te diz por essa palavra: fica na comunhão agora, é pouquinho, daí 20 minutos, meia horinha, e o Senhor te diz: o Senhor vai te dar uma oportunidade única hoje, de você sentir Jesus no teu coração, apalpar Ele, abraçar Ele. E alguém diz assim: mas como que eu vou abraçar Ele? Ele não está aqui, Ele não é uma pessoa física, Ele está aqui em espírito. Aleluia. Ele está aqui passeando nos corações, nas mentes. Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe a luta que você está passando. E Ele falou: eu vou reunir todos eles lá no conjunto Jefferson hoje. Hoje é dia 31 de agosto, último dia do mês de agosto do ano de 2025. Essa data vai ficar marcada na tua vida. O aniversário tumultuou hoje aí fora, está tudo meio tumultuado, né, irmão Rogério?
a Deus. Irmão, você quer receber um pouquinho que estava no Senhor Jesus em ti? Hein, irmã? Você quer receber um pouquinho que estava no Senhor Jesus em ti? Porque o Senhor quer que você sinta o que Ele sente. Ele quer que você fale o que Ele fala. Ele quer que você pense o que Ele pensa. Então Ele quer dividir um pouquinho dele. E Ele foi escolhendo os seus discípulos, aqueles dois homens que viram o Senhor Jesus passar e começaram a seguir Ele. Aí Jesus perguntou para eles: o que vocês querem? O que buscais? Não, a gente quer saber onde você mora. O Senhor foi lá, levou eles e falou para eles: vinde ver. Eles viram e ficaram com ele aquele dia. E o Senhor te pergunta: o que você veio fazer aqui hoje? O que você veio buscar aqui hoje? A pergunta que o Senhor fez para aqueles homens: que buscais? E eles disseram: eu quero saber onde você mora, Senhor. E o Senhor falou: vinde e vede. O Senhor te fala: vinde, vede. Sabe onde eu moro? O Senhor te responde: eu habito ali no teu coração. Você não sabia, irmão? O Senhor habita no teu coração. Mas como Ele habita? Eu não consigo, eu faço isso, faço aquilo. Ele mora aí, mas você não alimenta ele. Você deixa ele quietinho aí no canto. Você alimenta um outro morador que está ali junto. Esse morador que você alimenta te faz você falar mentira, faz você andar no mal, faz você falar coisa que não agrada a Deus, e fazer coisa que não agrada a Deus. Mas o Senhor te diz por essa palavra: se você perceber e der vazão ao Espírito Santo que está morando aí no teu coração já, esse espírito imundo que está aí dentro também, o Senhor vai expulsar ele hoje. Glória a Deus. Aquela vontade que você tinha de fazer o mal, o Senhor vai colocar fora da tua vida. Ele vai te fazer entender que Jesus Cristo habita em ti. Jesus Cristo habita em nós. E ele continuou andando e foi encontrou aqui André, irmão de Simão Pedro, um daqueles que tinham ouvido o que João tinha falado, e depois achou Simão, primeiro Simão, depois o André. E eles falaram assim: achamos o Messias. Aquela alegria, irmão. Quando a gente encontra, foi tocado um hino hoje aqui, o Senhor traz agora o hino do silêncio. Um tesouro glorioso achei em Jesus, o meu Salvador. Foi o que eles falaram aqui: achamos o Messias, achamos o Cristo. Irmãos, quando uma criança acha um tesouro, ou mesmo um homem, uma mulher que está procurando alguma coisa muito importante, encontra um tesouro, isso é motivo de alegria, é um motivo de comemoração. E o Senhor te diz por essa palavra: pode comemorar aí, irmão, pode comemorar, irmã, porque você achou um tesouro precioso. Jesus Cristo, nosso Salvador. Um tesouro glorioso achei. É o tesouro que nos faz viver, irmãos. Se não for o Senhor na nossa vida, nós não conseguimos andar, não conseguimos falar, não conseguimos fazer nada. Mas quando o Senhor habita em nós, esse tesouro movimenta a nossa vida. E ele chamou: achamos o Messias, e levou ele até Jesus. E Jesus, olhando para ele, falou: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, se quer dizer Pedro. Irmão, ninguém precisava se apresentar para o Senhor. Glória a Deus. Ele já conhecia, ele era, é e será onisciente, onipotente e onipresente. Deus sabe o nome, sabia o nome deles e sabe o nosso nome, sabe de onde a gente veio, sabe as nossas obras. No dia seguinte, o Senhor foi a Galileia e achou Filipe. Também chamou Filipe para acompanhar, e Filipe achou Natanael e foi falar com ele e falou assim: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei dos profetas, Jesus de Nazaré, filho
filho de José. Irmãos, os profetas, desde Moisés, mas depois veio passando, vários profetas, o que mais falou de Jesus foi Isaías, falava de Jesus já lá muito tempo antes, anunciava Jesus Cristo para o povo. E Filipe falou para Natanael, sabe aquele que a gente ouviu dos profetas, está escrito lá na lei? Nós achamos ele, Jesus o Cristo. Aí quando Natanael chegou, e Natanael ainda questionou, irmãos, naquela natureza humana nossa, né, irmãos? A gente às vezes desconfia, quando a coisa é muito boa, a gente não acredita muito enquanto não pega na mão, não é isso? E ele falou, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma cidadezinha pequena, então ele falou, daquela cidadezinha. Irmão, você está aqui hoje congregando aqui num lugarzinho pequeno, no fundo da cidade, e o Senhor te diz por essa palavra, se tu crer em Jesus Cristo e deixar Ele habitar no teu coração, a obra que o Senhor vai fazer na tua vida vai voar por muitos lugares. Alguém vai falar, de onde é esse irmão? É lá no conjunto Jefferson. Você crê que o Senhor tem obra para fazer aqui? Você crê que o Senhor tem obra para fazer na tua vida? Obra de milagre, obra maravilhosa, obra de transformação, obra que aos olhos dos homens é impossível, mas o Senhor te diz por essa palavra, nada é impossível para Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Seja a obra mais difícil que for, o problema mais difícil que for, que todo mundo olha e fala, não tem solução, não tem como resolver, o Senhor te diz por essa palavra, eu sei resolver, eu consigo resolver, e eu vou resolver. Porque o Senhor pode tudo, nada pode impedir o operar de Deus. E o Senhor falou para Natanael. Quando ele chegou, Filipe falou, vem ver, já que você não acredita, vem aqui ver. Quando ele chegou perto do Senhor Jesus, o Senhor Jesus falou para ele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Dolo, irmãos, é maldade. Então, porque ele falou, eis aqui um verdadeiro israelita, um homem puro. Isso é o dizer. E o Senhor te pergunta, tem pureza aí no teu coração? Tem pureza aí, irmã? Ou tem malícia? Ou tem maldade? Se você veio aqui hoje com alguma malícia, com alguma vaidade, ou com alguma maldade, o Senhor te diz, você veio no lugar errado. Mas se você veio aqui com o coração puro, com desejo ardente de conhecer Jesus Cristo, o Senhor te diz por essa palavra, eu te abraço hoje por essa palavra. Recebamos todos o abraço do Senhor. O abraço de Deus, irmão, nos conforta, nos consola, nos anima, nos fortalece. É como se o Senhor estivesse pegando um filho e falando, filho, está difícil? Venha aqui, dá um abraço no pai aqui. Seja forte, seja corajoso, não desanima. Vai que eu estou contigo, você não está sozinho. Irmão, o Senhor te abraça nessa noite e te encoraja. Irmã, não se sinta sozinha, o Senhor está na tua vida. Vai caminhando, vai seguindo. Não baixe a tua cabeça. Levanta a tua cabeça e continua a caminhada, porque o corpo almejado está próximo. E Natanael falou para o Senhor assim, de onde tu me conheces? Aí Natanael, o Senhor falou para ele, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando você estava lá embaixo da figueira. Natanael respondeu, e tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E o Senhor manda essa palavra nessa noite e fala para alguém que entrou aqui, o Senhor conhece, o Senhor te conhece, o Senhor sabe a tua vida, o Senhor sabe a tristeza que está no teu coração, o Senhor sabe a prova que você está
passando. O Senhor sabe quanto você vem lutando com algum problema que tem na tua vida. Quem sabe algum vício, quem sabe alguma dívida, quem sabe alguma situação que não tem solução. E o Senhor te diz por essa palavra: eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Eu sabia que você ia vir aqui hoje. E recebe essa palavra no teu coração. Vai entrar com paz, com alegria, com libertação do céu na tua vida. A palavra te liberta nessa noite. A palavra te abraça. A palavra te dá força, te dá vigor e te fala: não se afaste do Senhor Jesus. Ele vai guiar a tua vida. Irmãos, quem se afasta do Senhor Jesus anda sozinho. E quem está sozinho é algo fácil do adversário. Daqui a pouco os espíritos malignos tomam conta da pessoa. É vício, é desordem, é bagunça. E a vida da pessoa às vezes está organizadinha, daqui a pouco vira de cabeça para baixo. E o Senhor te diz por essa palavra: você veio aqui, quem sabe a tua vida está de cabeça para baixo. Mas o Senhor te diz por essa palavra: eu vou transformar ela hoje. Aleluia, Deus. Que está fora do lugar, eu vou colocar no lugar, diz o Senhor. Que está difícil, eu vou tornar fácil na tua vida. Creia na palavra. E o Senhor te reforça mais essa noite: eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Sei tudo que você passou para chegar até aqui. Sei a tua luta, sei a tua guerra e sei o quanto o adversário te persegue. Você entrou aqui com uma sentença de morte do adversário na tua vida. E o Senhor te diz por essa palavra: não é morte, é vida. Irmão, às vezes é uma ameaça, às vezes é uma ameaça de verdade, física mesmo. Alguém que fala: eu vou te matar, vou tirar a tua vida. Não temas o que pode te fazer um adversário, mas é Deus para te guardar e te livrar. E o Senhor dá uma sentença na vida de alguém aqui: ai daquele que colocar a mão em ti. Vai acertar conta com Deus. Glória a Deus. Absalão quis tomar o reino de Davi. Quis tomar o reino de Davi. E ardou os amigos dele, todo mundo fez uma conspiração. Davi teve até que fugir do palácio. Mas não era a determinação de Deus. E Salomão foi andando, era um homem forte, poderoso, em cima de um cavalo, um cabelo comprido. O Senhor permitiu que aquele cabelo dele se enrolou numa árvore, ele ficou pendurado pelos cabelos. Não podia fazer nada, não alcançava assim, não conseguia descer. Irmão, você crê que o Senhor vai fazer isso com o teu adversário? Aleluia! Glória a Jesus! O Senhor vai travar a vida do teu adversário. Ele não vai conseguir nem para frente nem para trás. E ai daquele que mexer contigo. Depois vieram homens mataram Absalão, e Davi pôde voltar no palácio. Porque ai daquele que quer tomar o lugar do servo, de uma serva de Deus. Aleluia, Deus. Porque nós não podemos fazer nada, irmão. Glória a Deus. Nós somos servos e servas de Deus. Nós não podemos bater em ninguém, não podemos matar ninguém, não podemos mandar matar ninguém. Nossa vida é entregada na mão de Deus. Tem alguém te aprontando, irmão? Entrega na mão de Deus. Aleluia, Deus. Tem alguém te ameaçando, irmão? Entrega na mão de Deus. Seja quem for. Aleluia. Mas como que eu vou fazer? Ele está me esperando lá depois do culto. Pode ir em paz. O Senhor irá na tua frente. E pega aqui, olha, irmão, o Senhor está mandando a palavra, Deus sabe com quem está falando. Entendeu? Tem alguém que entrou aqui e falou: se eu não for hoje, se a palavra não me proteger hoje, eu não amanheço vivo amanhã. E o Senhor te diz por essa palavra: vai amanhecer amanhã, depois de amanhã, mais ano, mais outro ano, e a tua vida será abençoada por Deus. Fala a palavra de Deus. É linda, irmão.
na verdade, você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem, que é sobre o Senhor Jesus. E quem acompanhou a trajetória de Jesus, aqui estava só começando a contar, irmãos, a trajetória de Jesus. Temos muitas obras que Deus fez com o Senhor Jesus enquanto ele estava aqui na terra. Paralíticos andaram, cegos viram, espíritos malignos foram expulsos da vida das pessoas. Lembra daquele endemoniado gadareno? Anos e anos dominado pelos espíritos malignos. E o Senhor esteve lá e mandou aqueles espíritos embora. Irmão, Deus manda a palavra, porque hoje é dia de libertação na vida da igreja. Libertação física, material e espiritual. Quando o Senhor aparece, ninguém pode impedir o operar de Deus. Tem alguma coisa difícil na tua vida? O Senhor que te trouxe aqui hoje, porque não era nem para você estar aqui, mas o Senhor movimentou os céus e a terra e te cercou os teus caminhos e te trouxe aqui para ouvir a sentença da palavra na tua vida. Você é um escolhido para servir a Deus na terra. Você é uma escolhida de Deus na terra para servir a Deus. Aqui nós vemos a escolha dos primeiros apóstolos. Aqui não são os primeiros, mas o Senhor manda a palavra: eu te escolhi para me servir na terra. Glória a Deus. Arregaça as mangas, põe a mão no arado, não olhe para trás e serve ao Senhor com alegria. Aquilo que o Senhor colocar na tua mão, sirva a Deus com alegria. Não olhe para trás, não desanime. Mas aquele falou isso, aquela falou aquilo outro, aquele se levantou contra, aquele está me perseguindo. Não se preocupe, quem te ordenou foi a palavra. Vai em nome do Senhor dos Exércitos, e a porta que o Senhor abriu na tua vida, ninguém vai fechar. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Todos agradecemos a Deus com uma oração. Amém.